Bem-vindo às perguntas malucas do Cosmos. Tudo bem, chega. Por que as garrafas de água têm ranhuras e as de refrigerantes têm 5 saliências arredondadas no fundo? O que significam apertos de mão e de onde eles vieram? E mais respostas para as perguntas que todos continuamos pesquisando no Google, aparentemente sem nenhuma razão. Garrafas de refrigerantes são feitas de polímero PET, que é forte e pode suportar muita pressão. A bebida com gás no interior tende a inchar e um fundo reto se curva para fora, o que não permite que a garrafa fique em pé. Assim, 5 cavidades arredondadas foram cuidadosamente projetadas para resolver esse problema. Garrafas de água são feitas de plástico mais fino. As ranhuras permitem que os recipientes sejam pressionados de forma que se tornem inúteis e incapazes de serem enchidos e revendidos. Por isso, é recomendável esmagar a garrafa verticalmente para descartá-la adequadamente. Em 2016, uma lei foi aprovada na França proibindo supermercados de desperdiçar comida, que é transformada em adubo, alimentos de animais ou enviada para instituições de caridade. A Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos recebe constantemente solicitações de livros que nem existem. Isso ocorre porque as pessoas veem as obras nos filmes e pensam que são reais. Mary Curie foi a primeira pessoa a ganhar 2 prêmios Nobel e uma das 2 únicas agraciadas em 2 campos distintos, física e química. Existem milhares de notícias publicadas todos os dias, mas em 18 de abril de 1930, absolutamente nada aconteceu. A BBC anunciou que não havia notícias naquele dia e colocou música tocada em um piano. Que grande ideia! Os continentes nunca param de se mexer. No momento, estamos caminhando para uma nova formação de supercontinente, mas isso não acontecerá em breve. Eles estão se movendo mais devagar do que as suas unhas crescem. Abacates não amadurecem enquanto estão nas árvores. Os fazendeiros os armazenam em galhos por até 8 meses. Salvador Dalí evitava pagar as contas em restaurantes desenhando em seus cheques. Seu palpite era de que os estabelecimentos nunca sacariam uma obra de arte tão estimada. E ele estava certo. A diferença entre geleia e geleiada é que, na geleia, a fruta vem como suco de frutas com textura suave, enquanto na geleiada, a fruta está na forma de polpa. Ao contrário da crença popular, a Grande Muralha da China não pode ser vista do espaço a olho nu. Os apertos de mão vêm dos tempos antigos das lutas de espadas. Os guerreiros as carregavam no lado esquerdo e usavam a mão direita para desembainhá-las. Apertar as mãos tornou-se uma indicação de intenções pacíficas e que não se usaria o braço direito para sacar a espada. A massa era considerada um prato para os ricos durante o Renascimento, e um único fio de espaguete é chamado de spaghetto. Verdade. Embora os pandas adorem mastigar bambu, seus parentes mais próximos são carnívoros. Durante sua evolução, eles pararam de comer carne e seus receptores de gosto de carne ficaram inoperantes. Quando os pandas gigantes nascem, são do tamanho de ratos pequenos. Só alguns fatos sobre pandas. Enquanto fazem barulho por aí, as abelhas usam o sol como um ponto de referência fixo e, apesar de seu cérebro minúsculo, podem fazer cálculos matemáticos mínimos e entender o conceito de zero. Segundo registros fósseis, os castores costumavam percorrer a Terra durante a Era Glacial e eram maiores que os ursos. Estes eram chamados de castores gigantes. Sério? E a última vez que compartilharam um ancestral comum com os castores que conhecemos hoje foi há 24 milhões de anos. Os baked beans, feijões assados tradicionais na Inglaterra e Estados Unidos, não são realmente assados, mas cozidos. São chamados de assados porque, séculos atrás, eram secos, deixados de molho durante a noite, cozidos em fogo baixo e, então, assados lentamente em uma panela de cerâmica. Os beija-flores são os únicos pássaros que voam para trás, não têm olfato e pesam menos que uma folha de papel. Os peixes também tossem, mas não como os humanos. Isso acontece quando o ciclo de ventilação é interrompido, como quando eles querem limpar as brânquias. Ao contrário da crença popular, os bebês não conseguem respirar e engolir ao mesmo tempo. Mas eles nascem com um instinto avançado que lhe permite alternar a deglutição e a respiração tão rapidamente que parece que conseguem.
embora à medida que envelheçam, essa capacidade desaparece. As pessoas com pouco ferro em seu sistema podem ter vontade de comer coisas que não são alimentos, como gelo, argila ou giz. O artista anônimo Banksy uma vez vendeu uma pintura de $1.400.000 que se autodestruiu assim que foi arrematada durante o leilão. A obra estava em pedaços e o colecionador ainda assim a quis. Quando a massinha Play-Doh foi lançada, era para ser um limpador de papel de parede e só um ano depois virou brinquedo. Existe uma liga oficial para pedra, papel e tesoura, na qual as pessoas de todo mundo podem participar de torneios e ganhar prêmios. Existe uma espécie de beija-flor que é tão pequena que as pessoas o confundem com um inseto. Tem o tamanho de uma bola de golfe e é o menor pássaro do planeta. As estatísticas dizem que é mais provável que você ganhe uma medalha de ouro olímpica sem treinamento do que ganhar na Mega Sena. Suas chances de ganhar a medalha são de 1 em 9 milhões e de 1 em 50 milhões na Mega Sena. Você está certo, não são boas chances. Um garçom médio dá até 22 mil passos por dia e um enfermeiro 16 mil. Alguém que trabalha em um escritório caminha apenas 7 mil passos por dia. Apenas 15% do deserto do Saara consiste em areia. Os outros 85% são oásis de luxo. Não, na verdade, são feitos de pedra e cascalho. Se seu corpo pudesse sobreviver na lava, você não seria capaz de afundar nela. Ela é incrivelmente densa. E se você caísse em um vulcão, flutuaria em sua superfície, parecendo um marshmallow carbonizado. A palavra laranja se refere à fruta, não à cor. A tonalidade não foi mencionada até que as pessoas começaram a falar sobre a fruta suculenta nos anos 1300. 95% do corpo da água viva é constituído por água e o restante é matéria sólida. Isso significa que, se você deixar uma delas ao sol, ela evapora. As garrafas de água têm uma data de validade não porque o líquido estraga, mas porque é nesse momento que o plástico começa a se desintegrar nele. Os taxistas de Londres devem fazer um teste de conhecimento em que precisam memorizar 60 mil ruas e 100 mil lugares em um raio de 10 quilômetros em torno de Charing Cross. Eles levam de 2 a 4 anos para obter a licença. O telescópio espacial Hubble consome um pouco mais de energia por minuto do que uma chaleira elétrica comum. Pesquisadores descobriram que o intestino substitui seu revestimento a cada 5 a 7 dias. Não tenho nada a acrescentar a isso. O ácido no estômago é tão forte que pode dissolver metal, e você tem ferro suficiente no corpo para produzir um prego grande. Então, se achando especial? Terremotos costumavam ser medidos na escala Richter, mas agora a escala de magnitude é mais precisa porque calcula o tremor com base na energia que dispersa. Qualquer coisa abaixo de 2.0 ou mesmo 3.0 provavelmente passará despercebida. Foram necessários mais de 10 anos para concluir a Estação Espacial Internacional e 40 voos para montá-la. Foi concluída em 2011, embora novas alterações sejam feitas o tempo todo. Os astronautas da Estação Espacial Internacional passam 2 horas todos os dias se exercitando para evitar a perda de massa muscular, pois flutuam em gravidade zero o resto do dia. Acredita-se que Picasso tenha produzido mais de 50 mil obras de arte únicas e que cerca de 1.000 delas tenham sido roubadas. Detetives de arte estão em busca delas. Os Velociraptors, que existiam há mais de 70 milhões de anos, eram apenas um pouco maiores que os perus. Os engenheiros do Facebook iriam chamar o botão curtir de impressionante e, em vez dos infames polegares para cima, discutiram sobre lhe dar a forma de estrela ou sinal de mais. Os dedos humanos são tão sensíveis que, se a ponta do seu fosse do tamanho da Terra, você sentiria a diferença entre um carro e uma casa. O coração de um beija-flor bate 1.260 vezes por minuto. Como comparação, o seu só pode bater cerca de 100 vezes por minuto, aproximadamente. Não, eu nem tentaria competir com isso. Há mais átomos em um copo de água do que copos de água nos oceanos da Terra. E, finalmente, Netuno foi desenhado por Galileu em 1613, quando ele o confundiu com uma estrela. Em 1846, foi descoberto através de cálculos por 3 cientistas independentes.
Isso levou a uma ampla disputa sobre quem o descobriu primeiro, uma vez que não podia ser visto sem um telescópio. Boa sorte! Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.